Olá, seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados, o lugar onde a gente conversa sobre direito de forma descomplicada. E hoje o assunto é o Marco Legal das Garantias. Você já ouviu falar? Se você é maior de idade, provavelmente você já assinou um contrato. Já prestou atenção na forma como esse documento se estrutura? Normalmente tem uma prestação de um serviço, uma garantia a ser dada em caso de descumprimento dessa obrigação. Vamos falar mais sobre esse assunto? Quem vai destrinchar esse mundo das garantias para a gente é o advogado João Vitor Salgado. Tudo bem, João Vitor? Raquel, tudo bem e você? Mais uma vez aqui com a gente, ele que é da banca do escritório jurídico Celso Cândido de Souza, também é membro da OAB, da Comissão de Direito Empresarial, especialista em Direito e Processo Civil. Seja bem-vindo. Obrigado, cumprimentar os nossos telespectadores. Vamos ver se a gente consegue falar desse tema que não é nada atrativo, mas vamos ver se a gente consegue chamar um pouco a atenção de quem está assistindo, né? Pois é, normalmente um contrato, ele tem ali aquelas letrinhas pequenas, é longo, às vezes tem uma leitura cansativa, e a gente que não é do mundo do direito, às vezes a gente ignora, não presta muita atenção, e ali tem muita coisa importante que pode aí te trazer ou algumas garantias, mas também algumas responsabilidades, dependendo do lado onde você está nesse contrato, né? Desde já convido você a nos acompanhar, deixar sua dúvida, curtir, compartilhar, encaminhar esse link para pessoas que você acha que podem e devem se informar mais a respeito. Afinal das contas, nós estamos falando aí da nossa vida civil, né? A gente assume responsabilidades aí ao longo da nossa vida, em um negócio, seja de âmbito pessoal, seja através da empresa, a gente assina documentos, contratos aí dos mais diversos, não é mesmo? E eu costumo brincar que o direito civil ele é um ramo do direito que quase ninguém dá muita atenção para ele, mas ele é o mais importante, porque tudo que o direito civil fala vai acontecer na vida de alguém. Sobre maioridade, sobre casamento, sobre contratos. O direito penal ele se aplica para quem está preso. O direito do consumidor é para quem é consumidor. Normalmente você pode ser o fornecedor, mas consumidor não necessariamente. O direito de trânsito é para quem dirige, tem carro. Mas o direito civil ele é para todo mundo. Então, ele é bonito e a gente vai tentar demonstrar a beleza do direito civil hoje. Então, vamos falar de Marco Civil das Garantias. O que é... Não. Vamos falar sobre o Marco Legal das Garantias, mas acho que antes da gente falar isso, é importante a gente começar falando sobre o que é uma garantia. Então. Para que ela serve, para a pessoa entender a importância dessa lei. O Marco Legal das Garantias, ele veio para tratar de um tema muito importante, que é exatamente sobre as garantias que você dá. Toda vez que você vai fazer um contrato, uma negociação, você pode dar em garantia, comprovando que você vai cumprir a obrigação que você está se comprometendo através de um contrato. Você está falando, se eu não cumprir com essa obrigação, alguma coisa ou alguém vai responder por esse cumprimento. Então a garantia ela serve, e até o próprio nome, ele é até... gramaticalmente falando, ele até demonstra isso, que o nome a garantia está lá para garantir que o contrato vai ser cumprido. Antigamente a garantia era o fio do bigode, né? Exatamente, essa era boa. A palavra da gente, você deu, não precisa mais. Essa é a melhor garantia que tem. Pois é, e muita gente ainda vive com base no fio do bigode, né? Vive, e ele é excelente. Esse aí você não precisa nem de advogado para poder analisar isso aí, não. Quando ele funciona? O fio do bigode funciona. Ele só não é utilizado hoje em dia mais. Mas hoje, a legislação que a gente tem, ela tem algumas garantias, e se eu pudesse viver na época do fio do bigode, eu queria. Então, assim, a gente sempre fala que o direito é uma evolução da sociedade, então, assim, ao longo do tempo, infelizmente, o fio do bigode passou a não ser suficiente para garantir os compromissos. Sim. Surgiram os contratos com as garantias. Isso. Todo contrato tem uma garantia? Não. Na verdade, todo contrato não precisa nem de ser escrito. Você pode fazer um contrato verbal. Tá, mas vamos dizer, todo contrato escrito, ele tem que ter uma garantia? Não precisa. Eu posso fazer um contrato e a pessoa não me exigir garantia alguma. Eu vou te vender um carro, você vai comprar esse carro, você vai me pagar em 10 parcelas de X reais, e com esse contrato, eu vou colocar debaixo do braço e vou
pedir para que Deus abençoe sua vida e que você consiga cumprir essa obrigação. Tá, mas normalmente os contratos que você assina comprando bens, os contratos, vamos dizer assim, de negócios entre empresas, normalmente eles acabam buscando ter uma garantia até para poder ter uma segurança. Ou eu estou errada? Não, tá certa. A garantia, ela é o plus, né? Ele é o que vai demonstrar que o negócio realmente ele não tem furos. Porque por mais bonito que esteja o contrato, por mais correto que você faça as coisas, muitas situações elas geram um descumprimento. Vou te dar um exemplo para você conseguir entender isso que eu estou dizendo. A pandemia veio aí. E muita gente tinha um contrato em que ela se obrigava a pagar alguma coisa, que ela se obrigava a fazer alguma coisa, e com a pandemia ela falou, não consigo. E por mais que o contrato... E a gente ainda pode trabalhar com a hipótese de que isso vinha sendo cumprido religiosamente. A pessoa vinha cumprindo com a obrigação dela, que estava vencada num contrato, mas, por exemplo, a situação da pandemia veio e mudou todo o cenário. Então, por mais que você tenha um contrato bem estruturado, a garantia ela é a cereja do bolo. Quanto mais garantia você tiver, melhor. Igual você falou, você não sabe o que vem pela frente. Exatamente. E o contrato, quando você faz um contrato, você tem que pensar, não é no cumprimento dele, é no descumprimento. E por isso que você tem que pensar nas cláusulas, por exemplo, da rescisão do contrato, nas penalidades pelo descumprimento e especialmente em uma garantia. Entendi. A penalidade dentro de um contrato é diferente da garantia? É diferente. Vamos explicar essa diferença. Vamos. Até para a gente pensando assim, em quem é um pequeno empresário, que às vezes ele mesmo faz o seu contrato, assim, ele não tem uma assessoria jurídica. Ou ele compra o contrato dele numa papelaria. Ou ele é um curioso, né? Então, assim, vamos pensar também que a gente tem esse público, nem todo mundo tem o acesso ao advogado, a gente não está aqui recomendando que as pessoas façam o seu próprio contrato, mas que elas entendam pelo menos o conceito. Sim. Qual que é a diferença? E também, só fazendo mais um adendo, acho que é uma pergunta importante para os estudantes que nos acompanham, né? Então, a diferença entre garantia e penalidade dentro de um contrato, né? Porque ele tem todo... vocês têm ali todo um ordenamento, ali, uma sequência de um roteiro que vocês têm que Na verdade, cada contrato ele tem que ser feito para atender determinada situação. Eu não posso achar que eu tenho uma receita de bolo para fazer um contrato. Você tem ali a estrutura do contrato, mas cada contrato é um contrato. Ele não é engessado naquela estrutura. Isso. Mas tem algumas coisas básicas ali, que é o objeto, o contratante, o contratado, e sempre tem lá uma coisinha. Descumprimento, a multa. E aí a penalidade, a garantia está por ali. Eu queria entender a diferença de garantia e penalidade. A garantia ela serve para comprovar que a obrigação assumida ela vai ser cumprida. A penalidade ela é uma imposição pelo descumprimento da obrigação. Por mais que você tenha uma garantia falando que isso vai ser cumprido, o melhor dos mundos dentro de um contrato é que o que foi combinado e o que está no contrato seja cumprido sem necessidade de acionar essa garantia. Então, se eu não precisar de acionar essa garantia, é o melhor dos mundos. Se eu tiver que acionar essa garantia, é porque houve um descumprimento. E aí, esse descumprimento, você tem lá a penalidade. Você tem, por exemplo, multa pelo fato da pessoa não ter pago em dia. E você tem correção monetária, você tem juros de mora, aí você pode até colocar o que um advogado que precisar de entrar para resolver essa questão, ele também vai ser remunerado. Tudo isso serve para demonstrar que o descumprimento da pessoa trouxe um efetivo prejuízo para quem tinha que receber. O credor, ele foi prejudicado pelo fato desse contrato não ter sido cumprido no tempo e forma pactuado. Então, vamos lá, num contrato, vamos pegar de aluguel. Pode ser, como exemplo? Então, eu sou locatária, eu não paguei em dia, eu vou pagar a multa, vou pagar, né? Juros, correção. É a minha penalidade. Isso. E essa penalidade a gente ainda pode tentar mostrar que ela não é uma penalidade para o locador, para o credor, ele se enriquecer. Mas a gente ainda entende que, por exemplo, a correção monetária, ela é a restituição do poder do dinheiro pelo decurso do tempo. E isso é o que a correção faz.
Então, não é a correção não pode nem ser enquadrada como uma penalidade, por exemplo. Mas ela serve ali para demonstrar que a pessoa ela tem que cumprir, porque senão a situação vai ficar pior para ela. E aí, quando é que entra? Aí eu paguei o juro ali, paguei aquele atraso, eu paguei fui penalizada, né? Usei, e aí não preciso acionar o meu contratante, não preciso usar O fiador, por exemplo. o fiador ou a que dá um imóvel em garantia. Normalmente é assim que acontece, né? Nos contratos de locação. Na verdade, nos contratos de locação, a gente utiliza duas garantias. E aí eu já vou começar a falar um pouco sobre como que a lei brasileira ela fez para poder enquadrar essas garantias e a gente conseguir entender. Garantia, então, ela é uma modalidade em que você coloca no contrato que aquele contrato, que o que está sendo contratado vai ser cumprido. A garantia ela serve para demonstrar o cumprimento contratual, ainda que esse cumprimento não seja pelo devedor originário. E você pode fazer essa garantia de duas formas. Eu vou colocar que uma outra pessoa vai pagar, vai cumprir essa obrigação. Se eu não cumprir, outra pessoa cumpre. No caso do fiador é isso. Fiador e avalista. É avalista. A fiança e o aval, elas são garantias pessoais. Certo. E a garantia pessoal é outra pessoa vai assumir essa obrigação. A diferença da fiança e do aval é porque a fiança ela é utilizada de uma forma mais geral e o aval ele é utilizado mais em operações de crédito. Então, se eu tenho ali uma cédula de crédito bancário, uma cédula de crédito rural, e eu estou colocando que outra pessoa vai cumprir a obrigação que eu assumi, se eu não cumprir, aí a gente tem ali o avalista. Mas só para eu fechar o meu raciocínio, se eu cumprir a penalidade dentro do contrato da locação, paguei o atraso, ok, não se aciona a garantia. Agora, se eu não cumprir, eu continuo insistindo em não cumprir as minhas obrigações, aí sim entra a garantia. Isso. Então, tipo assim, primeiro eu sou penalizada, Isso. depois não adiantou. Por mais que meu contrato, meu credor ali está me cobrando, eu não pago, seja por que motivo for, aí aciona-se a garantia. É mais ou menos esse o curso do processo? Exatamente. Exatamente. E quando eu vou acionar essa garantia, eu aciono, inclusive, acrescentando as penalidades do contrato. A multa, a correção, os juros de mora, tudo isso eu coloco e falando, garantia, você está aqui para cumprir uma obrigação, o devedor originário não cumpriu com essa obrigação, então você vai cumprir juntamente com todas as penalidades do contrato. Certo. E aí você tinha começado a falar para a gente sobre os tipos de garantia, porque que são as garantias pessoais e as reais. Isso. As garantias pessoais, a gente tem a fiança e o aval. Então, outra pessoa, ela vai assumir que se o contrato ele não for cumprido, essa pessoa vai cumprir. E a diferença entre a fiança e o aval é porque a fiança ela é feita de uma forma mais geral e o aval é mais para operações de crédito. E na fiança a gente tem o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Quando eu tenho uma fiança em um contrato, exige-se que, primeiro, eu busque que o devedor originário pague, e se ele não pagar, aí depois eu vou para o fiador. Então, tem um contrato de locação. Eu assinei o contrato, a Raquel é minha fiadora. E a primeira dica que a gente deixa é: não seja fiador. Eu já ia perguntar isso. Nem do seu melhor amigo, nem do seu irmão, nem de ninguém. Ser fiador é uma furada. Tanto é que hoje nas imobiliárias isso tá uma grande dificuldade. Surgiu novas formas de garantia, como seguro, calção, Isso. justamente porque ninguém quer ser fiador de ninguém. Exatamente, porque é uma furada. Ser fiador é um péssimo negócio. Você vai perder o amigo e o dinheiro. Você vai perder o amigo e a sua casa. É mais do que isso. Mas espera aí. E se dizem que o imóvel, se eu tenho só a minha casa para morar, é meu único bem, não tem uma questão de que por ser meu único imóvel para domicílio, ele é impenhorável? Sim, ele é impenhorável. Então eu posso dar minha casa como fiança e continuar com o amigo e a casa? Se a pessoa... não necessariamente. A lei da impenhorabilidade, ela traz essa regra que a sua casa de morada ela é impenhorável. Ela não pode responder por nenhuma dívida.
Só que ela traz algumas exceções. Por exemplo, se essa dívida foi contraída por alienação fiduciária e eu dei a minha casa em alienação fiduciária, a casa responde. Eu posso perder a casa. E uma das regras que tem é, se o fiador ele se comprometeu a pagar em um contrato de locação e não houve o cumprimento desse contrato, a casa do fiador, ela responde pela dívida. Ou seja, a casa do fiador pode ser penhorada. Agora, onde que está a grande questão? A casa do devedor originário não pode ser penhorada. Olha Então, você consegue entender que se o devedor, o locatário, ele tem uma casa... eu tenho uma casa em São Paulo, tive que vir aqui para Anápolis para trabalhar, aluguei uma casa aqui em Anápolis, a Raquel vai ser a minha fiadora, a minha casa em São Paulo ela não pode ser penhorada, porque ela é minha casa, meu bem de família. Mas a casa da Raquel, que é minha fiadora, pode. Por isso que ser fiadora é uma furada. Gente, é muito injusto. Problema, né? Porque na verdade foi uma escolha do fiador. Uma liberalidade, ninguém obrigou Exato. a pessoa a ser fiadora. Exatamente. Mais ou menos, esse que é o espírito da lei. Esse é o espírito da lei. Você não é obrigado a ser fiador de ninguém. Se você escolheu ser fiador, você vai ter que arcar com as consequências. E a lei não autoriza que você alegue desconhecimento da lei para justificar que essa lei não pode ser aplicada a você. A lei está lá, ela existe, tem entendimento bem consolidado de diversos tribunais do Brasil e se você é fiador e a pessoa deixou de cumprir, a sua casa pode ir pro pau. Olha só. Bom, a gente falou da fiança. A fiança é bem conhecida principalmente por quem aluga imóveis, né? O aval não é tanto, né? O aval é contrato bancário. Aí eu tenho uma empresa, eu vou lá no banco e quero tirar um empréstimo em nome da empresa. Aí a empresa fala, os sócios eles têm que ser avalistas. Aí normalmente o avalista é o sócio e aí a esposa tem que assinar por conta de uma exigência da lei que chama outorga uxória. Você tem que ter outorga uxória ou outorga marital para poder assinar esse aval, senão também o aval cai por terra. Mesmo que o casamento seja com separação total de bens? Aí nesse caso não precisa. É porque a maioria dos casamentos é comunhão parcial, né? Isso, principalmente depois de 65. E nessa questão do aval, funciona como na fiança. Então, os avalistas, que normalmente são sócios, eles respondem com o patrimônio pessoal deles. Respondem com o patrimônio pessoal deles. Mas aí, nesse caso, a regra do bem de família pode ser aplicada. Então, se o avalista tem uma casa no nome, a casa dele não vai responder pela dívida, porque aí eu já não estou falando mais de fiança, eu estou falando de aval. São muitas regras, né? Muitas. O avalista sempre é o sócio da empresa ou pode ser um amigo? Pode ser um amigo. Pode ser um louco? Pode ser um louco. Aí, na verdade, essa pessoa vai demonstrar que ela não tinha capacidade civil para assinar e aí... Judicialmente a gente questiona isso também, mas normalmente o banco exige que o avalista seja o sócio da empresa por uma questão de comodidade, praticidade. É uma regra de mercado, não tem nada escrito, mas é uma coisa... É um uso, um costume. Isso, né? é um uso, um costume. Tá. E o seguro? Seguro é a terceira forma de garantia pessoal. Isso, aí o seguro, na verdade, eu estou dizendo que uma seguradora ela vai assumir a responsabilidade em caso de descumprimento. A gente tem o seguro calção, ele é muito utilizado, mas hoje em dia uma modalidade bem clássica disso são os próprios seguros de carro. O seguro de carro, ele fala que se eu, por exemplo, estou dirigindo meu carro, recebi uma mensagem da Raquel, João Vitor, vamos gravar o podcast hoje, aí eu vou pegar meu celular, cometi uma desatenção e bati meu carro. Aí o seguro de carro serve para dizer que se o João Vitor não pagar o conserto do carro, a seguradora vai pagar o conserto do carro porque o João Vitor está errado. Certo. Tá vendo que não é uma relação contratual nesse caso, mas ela se aplica justamente porque o seguro foi feito para isso, para comprovar que uma seguradora vai cumprir uma obrigação. Ali tem uma obrigação verbal, vamos dizer assim, mas ele acaba existindo e é bem aceito, bem aplicado. Bom, até agora na nossa conversa nós estamos só falando conceitualmente das formas de garantia, não estamos ainda falando do que o marco legal das garantias trouxe. Nós ainda vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Só para a gente organizar aqui a nossa conversa. Exatamente. E aí nós temos também as garantias reais. Isso. E vamos explicar o que são as garantias reais. Certo. Enquanto na garantia pessoal é uma pessoa que vai assumir essa obrigação em caso de um descumprimento, na garantia real a gente tem que um patrimônio ou um direito é que vai assumir
essa obrigação em caso de descumprimento. E aí eu posso dar, por exemplo, em hipoteca a minha casa, eu posso penhorar um patrimônio meu, ou então eu posso usar a anticrese, que quase não é utilizada. O que é a hipoteca? A hipoteca é, Raquel, me empresta R$ 1 milhão? Empresto, João Vitor. Tá aqui R$ 1 milhão. Como é que você vai me pagar? Eu vou te pagar em 100 parcelas de R$ 10 mil. Essas 100 parcelas vai ter uma correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês. E se eu não te pagar, eu tenho ali uma casa minha que vale 5 milhões. Uhum. Eu vou te dar a minha casa em hipoteca e aí essa casa vai ficar para você se eu não pagar. Combinado? Combinado. Então, ao invés de eu falar que outra pessoa vai pagar a dívida, eu estou dizendo que um patrimônio meu vai responder pela dívida. Igual, por exemplo, na fiança, no aval, ali fala, vamos supor, eu, Raquel, sou avalista ou sou fiadora. A forma que eu vou pagar, não sei se vai ser com dinheiro, com outro imóvel. Agora, quando eu estou na garantia real, eu já estou ali deixando a coisa mais concreta. Sim. Com aquele imóvel X. Com aquele patrimônio específico. Com aquele patrimônio. Eu estou falando imóvel porque o imóvel é muito comum, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ainda utiliza muito o penhor. A gente que não costuma ver isso com tanta praticidade, mas ainda é uma modalidade que ela existe. Tem muita gente que pega lá a aliança de ouro e vai lá e... Exatamente. E dá como penhor. Exatamente. E eu posso dar em penhor tudo que for... Aí a diferença da hipoteca do penhor a hipoteca é um bem imóvel. Já o penhor, ele é um penhor, é de um bem móvel. Então, tudo que for móvel, que tenha um valor considerável de mercado, com avaliação, com comprovação, eu posso dar em penhor. Se eu tiver um disco do Beatles assinado pelo John Lennon, que vale R$ 1 milhão, se a Caixa avaliar e validar que esse bem ele tem esse valor, eu posso dar ele em penhor. Então, o mais comum dentro da hipoteca é o imóvel e no penhor... A hipoteca, ela é de imóvel. Ela é de imóvel ela mesmo, é de imóvel. Eu posso dar um lote, eu posso dar uma casa, eu posso dar um apartamento, é de imóvel. E o penhor é... O penhor é móvel. Tudo que for móvel, eu consigo... A lei, ela classifica os Lulu bens... da Pomerânia. O que é isso? É um cachorro de raça, cara. Cachorro não é bem móvel. Cachorro eles chamam de semovente. Ah, então tá. Então, porque eu ia até o Lulu falar da Pomerânia vale muito. Mas e um cavalo de raça? É um semovente. Não posso dar como penhor. Não, porque é um animal. Tá. Mas eu posso dar uma joia, eu posso dar uma roupa de grife, eu posso dar uma bolsa, eu posso dar um carro em penhor. Tudo que for bem imóvel. Eu posso dar uma coleção dos manuscritos da Bíblia. Tudo que tiver valor de mercado caro e que for móvel, eu posso utilizar em penhor. E temos a anticrese, que você não está dando um imóvel, mas você está dando os frutos que esse imóvel dá. Então, eu vou te dar um exemplo. Raquel, você vai me emprestar R$ 1 milhão, eu vou te pagar em 100 parcelas de R$ 10 mil. E aí, Raquel, eu tenho 3 galpões, eu tenho 10 salas na Avenida Paulista. Essas 10 salas, ela me dá um aluguel de R$ 100 mil por mês. Se eu não te pagar, eu vou dar os aluguéis que essa sala me rende em garantia para você. Aí a gente chama de anticrese. Eu não tô dando as salas, eu tô dando os aluguéis que essa sala rende. É pouco usado? Muito pouco usado. Até porque pro credor é melhor ele receber a sala do que o aluguel. É verdade. É verdade. E por último, nós temos a consagrada alienação fiduciária. Essa é a melhor garantia de todas. Essa é a menina dos olhos de ouro. Ela veio e pegou. Ela mudou o mercado imobiliário. Completamente. Né? Vamos explicar o que é a alienação fiduciária. Vamos. A alienação fiduciária, ela é uma modalidade de garantia em que você se compromete a pagar, e a alienação fiduciária a gente costuma utilizar muito ela e ter na cabeça que ela é só de imóvel, mas não é. Você pode dar em alienação fiduciária bem móvel, bem imóvel e direitos. Então, eu posso dar em alienação fiduciária o meu apartamento, eu posso dar em alienação fiduciária o meu carro, e eu posso dar em alienação fiduciária os direitos de um contrato que eu fiz com a Raquel, que a Raquel falou assim que vai me pagar
Aí, na verdade, eu que te emprestei. Eu te para emprestei... de mudar a dívida, igual. Eu te emprestei R$ 1 milhão, você vai me pagar em 100 parcelas de R$ 10.000. E aí, essas 100 parcelas de R$ 10.000 é um crédito. Eu tenho o direito a receber. Isso é um direito futuro. Mas já está assinado, está reconhecido, está tudo certo. Eu posso dar esse crédito em cessão fiduciária de recebíveis, que a gente chama. Certo. E a alienação fiduciária ela é muito boa e veio para pegar e mudou completamente o mercado, porque enquanto a gente tem a hipoteca, o penhor, que são modalidades de garantia que você exige muita intervenção do Poder Judiciário, a alienação fiduciária não. A alienação fiduciária, e a forma como que isso foi estruturado e foi feito, foi de uma forma muito inteligente. Como que a alienação fiduciária funciona? Eu dou o meu imóvel, eu vou obter um empréstimo, por exemplo, na Caixa Econômica Federal para poder comprar um imóvel. A Caixa Econômica Federal, antigamente, pegava esse imóvel e recebia ele em hipoteca. Se eu não pagasse a hipoteca, a Caixa Econômica ia entrar com uma ação de execução do contrato, falando que estão inadimplidas tantas parcelas e que o imóvel vai passar a responder pela dívida. O juiz ia receber essa inicial, mandar expedir um ofício para o cartório de registro de imóveis falando: existe uma hipoteca, registra que não foi pago e que a hipoteca está sendo executada. Aí, com a hipoteca, eu viria e pediria para poder designar uma praça, um leilão, e aí começar todos os atos expropriatórios em cima do imóvel. Era bastante moroso. Muito. Eu já participei de processos que foi dado imóvel em hipoteca. Essa oferta de hipoteca foi dada em 2005. Em 2025, não havia sido feita a consolidação dessa propriedade e recebido esse crédito pelo banco. Certo. 20 anos. 20 anos é muito tempo. Já a alienação fiduciária eu não sou o proprietário do imóvel. Eu tenho o direito de usar o imóvel, o proprietário é o banco. A gente muda um pouco a posição das cadeiras nesse contrato. Por quê? Porque para o banco, ele deixar você como proprietário e ele ter o direito de receber isso era muito frágil. E isso acaba afetando o mercado, igual você falou, o mercado imobiliário. Por quê? Porque isso afeta os juros que o banco ele vai estipular para poder ofertar esse crédito no mercado. Ele vai estipular quanto tempo que ele vai presumir que ele vai receber isso. E vai influenciar a vida de todo mundo. Então, quando a gente tem essa questão da alienação fiduciária, o banco ele passa a ser o dono, ele te dá o direito de usar. E aí, se você não pagar, ele vai pegar uma notificação, enviar para o cartório e vai falar: cartório, notifica o João Vitor que ele não pagou as parcelas que ele tinha que pagar, ele descumpriu a obrigação que ele assumiu, e se ele não pagar, eu vou consolidar a propriedade. Ou seja, a propriedade vai passar direto para o banco e toca a vida. E aí ele vai ser despejado. Aí o banco vai pegar esse imóvel, vai levar para leilão e depois ele vai entrar com uma ação de despejo. Muita gente tem inclusive, sido pega de surpresa, até por desconhecimento do que é uma alienação fiduciária. Às vezes tem um contrato de financiamento, até mesmo pelo Minha Casa Minha Vida, essa é a modalidade de garantia. Então, ela começa a atrasar essas parcelas e recebe a notificação e fica sem a casa. E normalmente o contrato bancário prevê o vencimento antecipado da dívida, ou seja, eu deixei de pagar 3, o banco vai te cobrar o valor todo do contrato. Eu tenho uma Minha Casa Minha Vida de R$150 mil. Minha parcela é R$800. Deixei de pagar 3 parcelas, 800, 1.600, 2.400. O banco vai me notificar pedindo para eu pagar 2.400? Não, o banco vai me notificar pedindo para pagar os 150. Por quê? Porque tem cláusula de vencimento antecipado em caso de descumprimento. Essa é uma das penalidades, por exemplo, que tem no contrato. Olha só. O contrato pode prever o vencimento antecipado, e aí com o vencimento antecipado, não é as 3 parcelas que foram inadimplidas, é o contrato todo. Descumprir, o contrato todo está vencido. Então quer dizer que quando a pessoa atrasa, se houver essa cláusula, não basta ela ir lá e pagar as 3 que ela está atrasada, ela tem que pagar tudo? Tudo. A maioria dos contratos imobiliários tem funcionado assim? Sim. E tá tudo certo. É legal, é válido, tá tudo ok. Então, assim, é importante a gente estar trazendo essas informações aqui, porque, de fato, não somos advogados, né? E, como a gente falou aqui no começo, é a vida civil da gente. Todo Exatamente. dia a gente está assinando, o contrato da escola do nosso filho, é o contrato da compra de carro, que é alienação fiduciária também, né? Sim. Assim, inclusive, eu acho que começou mais no mercado automobilístico e depois que parece que o mercado imobiliário abraçou. O mercado imobiliário ele é muito tradicional. E o mercado imobiliário vinculado com essa questão bancária, eles são muito tradicionais.
A lei de alienação fiduciária ela é de 97, mas ela pegou mesmo e a coisa começou a funcionar a partir de 2008, 2007, 2008. Eu lembro porque a minha mãe, ela fez o contrato da casa que ela comprou, da primeira casa que ela teve, que a gente já até vendeu, era um contrato com alienação fiduciária, e ele foi um contrato em 2007, 2008. E na época ela não tinha entendido, ela falava assim, não, mas é hipoteca, é hipoteca. Muito tempo depois, quando eu já cresci, que eu virei gente, que eu entendia, não, é alienação fiduciária. Mas o mercado imobiliário ele tem essa dificuldade de implementar essas questões, até para ver como é que vai funcionar isso, até para poder dar um tempo para as pessoas entenderem como que a coisa vai funcionar. Não é com uma imediaticidade. E isso também é por conta do valor envolvido nessas operações. Já os veículos, o valor é bem menor, né? A gente está falando aí de carro de 50, 60, 70 mil reais. Já casas são 200, 300, 500 mil reais. Então o risco envolvido nisso é muito grande. Quando a gente compra o carro, ele né, se ele é financiado, você pode olhar lá no documento, pode ir ali buscar seu documento que vai estar lá. Ali, com alienação fiduciária para o banco X. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, já a alienação fiduciária de veículo, ela tem uma modalidade um pouco diferente. E ela foi alterada pelo Marco Legal das Garantias. Então, vamos falar então. A gente falou do conceito. Tem mais alguma garantia que a gente precisa falar? A gente meio que fez uma pincelada sobre os tipos de garantia. Isso, na alienação fiduciária de imóvel é dessa forma. Registra a alienação fiduciária, o banco ele é o proprietário desse patrimônio, ele é o proprietário desse apartamento. Se você não pagou, ele vai notificar que venceu antecipadamente toda a dívida, vai mandar você pagar em 3 dias, senão ele vai consolidar essa propriedade. E nessa consolidação, ele vai mandar isso para o cartório vai tomar todo o procedimento e no final vai registrar em nome do banco. É um procedimento rápido, fácil, que se, por exemplo, nesse caso que eu comentei, de 20 anos que o banco tinha essa hipoteca, em 6 meses ele tem essa consolidação. Em 6 meses ele resolve a vida dele. Então, a praticidade, a agilidade para o banco é muito maior. Já em relação a veículo, o banco precisa de uma medida judicial. Ele tem que entrar com uma ação de busca e apreensão desse veículo. Porque o proprietário ele é o banco. O banco é o dono do veículo. Ele está te dando o direito de usar o carro. Se você não pagar as parcelas, o banco ele vai tomar a propriedade desse veículo e nisso ele vai precisar da intervenção do Poder Judiciário até quando a gente não tinha o Marco Legal das Garantias. A grande novidade em relação à busca e apreensão de veículos com o Marco Legal das Garantias é que você pode fazer agora a busca e apreensão extrajudicial, que vai ser um procedimento bem parecido com essa consolidação da propriedade de imóvel. O banco vai levar para o cartório de notas essa informação falando, eu, banco, fiz um contrato com a Raquel comprometeu a pagar X parcelas, ela descumpriu, cartório de registro, títulos e documentos, notifica a Raquel que ela tinha que me pagar, ela não pagou e que está vencendo antecipadamente e ela tem que pagar essa questão toda. Raquel, você não pagou? Aí ele vem e vai fazer a busca e apreensão extrajudicial. O juiz não precisa de intervenção do Poder Judiciário, você não precisa de entrar com uma ação, o oficial do cartório vai lá com essa documentação, se precisar de reforço policial, a lei autoriza que ele utilize o reforço policial e imediatamente busque esse imóvel e entregue para o banco. Não precisar do Poder Judiciário, para o banco, é muito bom. É um baita do negócio. Eu queria, até antes da gente continuar a falar sobre as mudanças da lei, eu queria que você explicasse para a gente o que motivou essas mudanças. A gente já tinha todos esses institutos consagrados, eles começaram a ficar ultrapassados. Dá para perceber que a questão do carro, do veículo, talvez até por analogia, fala, poxa, mas se para buscar para retomar um imóvel é tão simples, porque um carro que é um bem de menor valor não vai ser mais simples ainda. Tinha que ser mais simples ainda. Talvez até por analogia, eu estou aqui julgando, mas eu queria que você explicasse. Qual que foi o contexto que motivou esse Marco Legal das Garantias? O Marco Legal das Garantias ele veio justamente para isso. Quando a gente falava de garantia, por mais que a gente tenha o penhor, a hipoteca, a anticrese, passou a utilizar massivamente a alienação fiduciária. E essas outras garantias, elas caíram em desuso. E isso aconteceu justamente pela facilidade, pela desburocratização, pela economia, pela praticidade e pela assertividade da alienação fiduciária. Eu não preciso do Poder Judiciário, é mais barato, muito mais barato,
eu não ter que entrar com processo judicial e eu fazer todo esse procedimento extrajudicial. Sem falar na sobrecarga que hoje tem o judiciário, né? Que eu acho que Justamente. tudo quanto é medida para desafogar o judiciário hoje passou a ser importante. Sim, e não só nessa questão, porque o Poder Judiciário ele está sobrecarregado para você conseguir uma decisão determinando a busca e apreensão. Demora-se um tempo muito maior do que esse procedimento extrajudicial. Você também corre o risco da insegurança jurídica, pelo fato de não ter enviado um documento, o devedor ele pode alegar que essa constituição in mora ela é ilegal, e essa constituição in mora sendo ilegal, não tem justa causa para busca e apreensão, e não tendo justa causa para busca e apreensão, não determina a devolução do veículo para o banco. Sim. Enquanto que no procedimento... E advogado é ótimo para criar tese. Advogado, ele gosta de inventar moda. Enquanto que extrajudicialmente não tem. Torna-se mais objetivo. Cara crachá. Uhum. Tem requisito, cumpriu, toca a vida e o banco vai receber o dinheiro dele de volta. Então quer dizer que o sucesso da alienação fiduciária acabou gerando essa necessidade de se mexer, de criar um marco legal das garantias. Sim, e não só essa questão, mas quando a gente fala... Aí, da forma como que eu tô colocando, talvez quem tá em casa vai ficar pensando, pô, então essa lei ela veio para garantir que o banco ele ganhe mais dinheiro. Não necessariamente, porque aí o que a gente também pode pensar? Quanto mais fácil o banco consegue reaver o patrimônio dele, mais barato o dinheiro dele fica. O banco ele não vai ter esses prejuízos que ele vem amargando com essas garantias, que elas não são eficientes, e pela eficiência da alienação fiduciária é que a gente consegue enxergar isso. Ele não vai ter esses prejuízos e o banco ele consegue colocar dinheiro mais barato no mercado. A taxa de juros que era 10, 12, 14, ela pode ser a 6, ela pode ser a 8, ela pode ser a 6,5. E aí, para quem está buscando um crédito junto ao banco, ela tem uma facilidade maior, porque o dinheiro ele vai ser emprestado mais barato. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, é o que a gente presume que vai acontecer. Então, esse é um benefício muito grande para quem está do outro lado. Eu preciso de comprar uma casa, eu preciso de comprar um carro. O banco ele vai conseguir ofertar esse dinheiro com um preço melhor. Porque assim, todas as dificuldades que existem num negócio, ou seja, um banco ele oferece dinheiro, uma empresa, sei lá, uma fábrica que produz uma roupa, todos os problemas que ele tem, aquilo é repassado no preço final. Então, com certeza. Então, se é difícil receber o dinheiro, esse dinheiro vai custar mais caro. Se uma vai roupa, custar mais caro? Para quem precisa dele. Vai custar mais caro para quem está pagando certinho. Também, exatamente. Quem paga direitinho está pagando não só pelo seu, mas você está pagando pelo inadimplente. Não é por isso que na Bíblia tem que os justos pagarão pelos pecadores? Acho que é. Então, sabedoria. Mas, enfim, trazendo para uma coisa mais concreta, uma roupa. Se o tecido fica mais caro, se de repente o algodão tem uma crise na fabricação, digamos, no cultivo do algodão e ele se torna mais caro, toda essa dificuldade ali de conseguir o insumo e produzir a roupa vai ser repassado para quem consome. Né? Um exemplo disso que a gente teve foi na pandemia a alta do preço do aço e do ferro. Sim. Disparou em números absurdos. A construção civil ficou prejudicada, mas ela sabia que a ela foi repassado o custo das indústrias de aço e ferro. Então, pensando no banco que oferece o dinheiro, quando ele tem muita inadimplência, né, em receber o dinheiro que ele empresta, aquilo acaba, né, sendo repassado. E aí é uma vantagem muito grande para a gente conseguir entender que o banco está cheio dessas regalias? Tá, mas ao mesmo tempo... a gente vê um movimento que o mercado vai fazer o dinheiro vai ser emprestado com valores mais baratos. É só praticar o fio da barba, gente. Quem dera, época boa. Não é? Época não, boa. É só ter o espírito. Assina o contrato, me pensa assim, eu falei, eu vou cumprir. E agora, também você falou, tem uma outra mudança que é na hipoteca extrajudicial. Você falou no começo que a hipoteca, normalmente, ela era muito morosa judicialmente. A hipoteca eu preciso de acionar o Poder Judiciário para poder exigir essa garantia. E com o marco legal das garantias? Aí eu já não preciso mais exigir o Poder Judiciário. Aí o procedimento vai ser bem parecido com a alienação fiduciária. Eu tenho uma hipoteca extrajudicial e a lei ela não vai retroagir para as hipotecas anteriores. Daqui para frente é que ela vai, os efeitos dela vão surgir.
Então, se eu constituir uma hipoteca hoje, eu posso colocar que essa hipoteca vai ser feita de forma extrajudicial. Agora, as que já foram constituídas, eu não posso voltar atrás. Agora... E aí, o procedimento vai ser... Sim. O procedimento vai ser bem parecido. Levo para o cartório de registro, títulos e documentos. Esse cartório vai notificar, não deu andamento. Levo para o cartório de registro de imóveis. E aí a hipoteca vai ser executada e garantida ao credor o direito a essa Me veio aqui uma pergunta ansiosa, que é, mas a hipoteca ainda tem serventia perto da importância da alienação? A hipoteca, essa mudança, essa novidade do Marco Legal das Garantias, ela veio de uma forma tarde. A alienação pegou tanto que, salvo em uma única hipótese, que a gente tem o uso da hipoteca ainda. Qual? A hipoteca, ela me permite... mas aí a lei ela já veio e já mudou isso, que é com a subalienação fiduciária. Como que eu uso a hipoteca? Como que eu usava a hipoteca? Eu tenho um terreno de 10 milhões de reais. Um terreno bem grande. E eu vou construir a sede da minha fábrica, eu vou construir a sede da minha empresa lá, mas ainda não construí. Esse terreno está avaliado em 10 milhões de reais. Quando eu vou até o banco e falo, banco, me empresta 1 milhão de reais, o banco vai falar, o que você vai me dar em garantia? Eu posso dar esse terreno. Só que eu não vou dar a integralidade do terreno. Eu vou dar 1 milhão de reais em garantia. Então, eu consigo fracionar um terreno de 10 milhões de reais em várias operações de crédito. Eu posso pegar 1 milhão com o banco 1, eu posso pegar 2 milhões com o banco 2, eu posso pegar 7 milhões com o banco 3. E aí dá os 10 milhões de reais, o imóvel está integralmente garantido em hipoteca. Isso que a gente chama de hipoteca em primeiro, hipoteca em segundo, hipoteca em terceiro grau. Nessa situação... Nessa situação, a hipoteca ela é muito válida. A alienação fiduciária, se eu tenho um terreno de 10 milhões de reais, eu peguei 1 milhão, os 10 milhões de reais do terreno vai responder pela dívida. Entendi. Eu não consigo fazer esse fracionamento. E eu não consigo, até o Marco Legal das Garantias, eu não conseguia dar um imóvel em mais de uma alienação fiduciária. Era uma alienação por imóvel. Porque eu pegava a integralidade desse imóvel. Certo. E aí, a hipoteca extrajudicial ela veio tardiamente. Por quê? Porque, junto com ela, a lei trouxe a subalienação fiduciária. E nela é que está a mina de ouro. Tá, então essa seria mais uma mudança. Mais uma mudança, então, a gente já falou, subalienação fiduciária. A gente falou da busca e apreensão extrajudicial para caso de veículos, isso, né? Que agora vai poder ser feito e a vida vai tocar. E deixa eu só abrir uma observação aqui rapidinho, é que a lei trouxe o agente de garantias. A gente não vai falar muito sobre ele, mas essa pessoa é quem vai ficar responsável por gerir essas garantias. Então, ele é importante na subalienação, mas a lei trouxe e a gente não trouxe quem é que vai ser. Talvez seja um nicho de mercado muito grande que a gente vai ter aí. Uma pessoa que pode ser... É como se fosse um corretor de seguros, vai ter um corretor aí de bem parecido. De garantias? Isso, bem parecido. Não precisa ser advogado. Não precisa. A lei não trouxe nenhuma exigência acadêmica para isso, mas advogado gosta de, né? Talvez seja um bom nicho de mercado para o colega que está começando agora e que tente achar alguma coisa que seja do interesse dele. É uma área que vai ser bem rentável. Certo. E essa pessoa que vai ficar responsável por verificar se essas garantias elas podem ser dadas, se elas vão ter que ser executadas, se elas podem ser executadas. Ela vai ser a pessoa que vai ficar ali responsável por gerir esse contrato. Certo. Você deu um exemplo que é ótimo, é bem parecido com realmente um corretor de seguro. Então a gente falou sobre a busca e apreensão extrajudicial. Vai desafogar bastante, vai trazer uma agilidade muito grande, vai trazer uma assertividade para o banco na hora dele executar esse contrato de alienação fiduciária de veículo. A gente falou sobre a hipoteca extrajudicial, que agora o banco vai poder receber esse crédito de forma extrajudicial, não precisa de judicializar. E a gente também vê um movimento muito assertivo dos bancos, que é fugir do poder judiciário, né? Eles querem, de todo custo, fugir de lá. E agora a gente tem a subalienação fiduciária, que essa é a mina de ouro. O que a subalienação fiduciária fala? Enquanto que na alienação fiduciária que a gente vinha praticando até então, permitia que eu podia dar o imóvel para uma alienação fiduciária, independente do valor, a subalienação ela veio e ela trouxe essa questão da hipoteca de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. O que eu posso fazer? Eu tenho um imóvel
eu vou dar ele em alienação fiduciária. O imóvel vale 10 milhões, eu vou dar 1 milhão em alienação fiduciária. Em subalienação, eu vou contrair um empréstimo de 2 milhões e eu vou dar em subalienação esse imóvel. E aí eu venho fazendo como se fossem as hipotecas de primeiro, segundo e terceiro grau. Até chegar ao valor dele total. Até chegar ao valor do imóvel. O que o banco vai precisar de observar nessa situação? Se já existe uma alienação antes, eu preciso de saber quanto é que foi pago para eu poder saber se eu vou ter uma assertividade nessa operação. Por quê? Aí é onde está o pulo do gato. Porque se eu tenho uma alienação de, por exemplo, 9 milhões de reais, o cara vem e fala, me empresta mais 1 milhão de reais. O banco está emprestando 1, e para ele receber esse 1, ele vai ter que pagar os 9. O banco. O banco. Por quê? Porque ele vai ser vai ter a subalienação fiduciária. Então, se eu tenho lá um contrato em que o cara pegou 9, eu tenho um imóvel de 10 milhões, eu peguei 9 emprestado, o cara me pede mais 1, para eu receber esse 1 em caso de descumprimento, eu preciso de pagar esses 9. E aí o banco passa a ser quem tem alienação fiduciária. Então, é como se fosse uma escadinha. No primeiro lugar da escada está os 9 milhões. No segundo lugar da escada está 1 milhão. Se os 9 não forem pagos, aí os 9 tá lá. Se o 1 milhão não foi pago, para esse 1 milhão eu buscar ele na justiça, receber esse crédito, eu preciso de pagar os 9. Por quê? Porque o 9 tem garantia especial em relação aos outros da fila. Como se fosse uma fila de pagamento. E aí o primeiro acaba se beneficiando. O primeiro acaba se beneficiando. Então o banco precisa se atentar justamente a essas operações que foram feitas antes. O que é o ideal que o banco faça? Eu tenho lá uma garantia, um imóvel de 10 milhões. Eu tenho, vamos mudar agora a ordem, uma de 1 milhão de reais. E o banco vem e empresta mais 9. Dá os 10 milhões. Para o banco é interessante ele pagar esses 1 milhão para receber os 9. Porque aí ele está complementando e para ele é mais interessante. Não é interessante ele pagar os 9 para receber 1, ele está perdendo 8. Nesse caso, se ele pagar pagar 1 para receber os 9, aí ele está perdendo 1, mas ele está recebendo 8. Vou inverter agora a situação, porque a gente está falando muito aqui da ótica do banco, tal, que tem essa garantia. Agora, vamos pegar da ótica do cidadão que tem um imóvel e agora, qual é a vantagem para ele a questão de poder fazer a subalienação? A gente desengessa esse sistema, porque com a alienação eu podia dar apenas o imóvel em garantia a uma dívida. Eu consigo utilizar o imóvel para dar garantia em várias dívidas. E aí eu desengesso essa situação toda. E a gente fala isso, mas vamos pensar em quem realmente utiliza esse tipo de situação. Porque o cidadão, no dia a dia, ele não costuma pegar dinheiro emprestado o tempo inteiro, e o tempo inteiro ele precisa de crédito. Mas a empresa precisa. A empresa precisa o tempo inteiro estar ali. Capital de giro. Capital de giro, eu preciso de assinar uma cédula de crédito bancário, o tempo inteiro eu preciso de estar. E aí a gente fazia isso através da hipoteca. Agora ele consegue fazer isso através da alienação. E aí, se ele tem um patrimônio, ele não vai ficar imobilizado o tempo inteiro em uma dívida só. Nossa, eu tenho ali uma dívida que eu peguei 500 mil reais, mas o imóvel hoje já vale 7. Aí eu ficava engessado porque eu não conseguia utilizar os 6,5 restante. Eu tinha que ficar preso a esses 500 que estavam lá. Agora, com a subalienação, eu consigo pegar e em cima dos 6,5 restante eu fatio o imóvel em mais pedaços. Mais 500, mais 1, mais 2, mais 3, até chegar ao valor do imóvel. Você como advogado, você acha que uma empresa, de fato, ela sempre vai precisar de pegar dinheiro emprestado para poder crescer? Não necessariamente, mas é muito importante. Uma empresa hoje, ela tem diversos fatores e o mais, assim, que mais pesa em cima da empresa é o risco. O risco que essa empresa está correndo de estar no mercado, ele é rotineiro. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma construtora. A construtora ela está ali colocando imóveis no mercado e ela está construindo prédios, casas, condomínios e ela está o tempo inteiro se colocando nessa posição de risco. De eu vou garantir que o que eu estou colocando tem qualidade, que o prédio não vai cair, que a casa não vai desabar, que o condomínio ele é regular e tudo mais. Essa empresa, ela correndo esse risco, ela está o tempo inteiro assumindo uma posição muito prejudicial. Que em cima do risco é que ela talvez amanhã vai conseguir ganhar um dinheiro. É que talvez amanhã as coisas vão dar certo. Então, nesse tipo de situação, ela precisa do banco.
Ela precisa de pegar um dinheiro emprestado no banco, porque talvez o amanhã, em cima desse risco que ela está correndo, e eu estou colocando aqui os riscos mais graves de todos, mas ela pode lançar um empreendimento que não pegou no mercado. Ela pode lançar um empreendimento que ela tem uma inadimplência de 99%. Ela pode lançar um empreendimento que no dia seguinte a prefeitura embargou esse empreendimento e eu não consigo usar ele para nada. Então, são inúmeros riscos que a empresa está correndo. E eu estou dando exemplo da construção civil, mas a gente pode colocar para o ramo alimentício, a gente pode colocar para o ramo de veículos. Esse risco dessas situações anormais e que fogem do controle dela, eles podem acontecer e para isso ela precisa do banco. Para poder estancar uma situação talvez inesperada, porque existem os riscos calculados e os não calculados. Isso, para ela minimizar o risco dela. Aliás, não é não calculado, é o risco que... É imprevisível. Isso. E para ela minimizar esse risco, ela precisa dessas operações. Então, falando do marco legal das garantias, já para a gente entender onde que ele se aplica no direito empresarial, a gente tem essa questão. A empresa, ela vai conseguir girar muito mais fácil o dinheiro, o crédito e conseguir organizar as coisas de uma forma muito mais rápida e célere e talvez até por um dinheiro mais barato do que a gente tinha antes do marco legal das garantias. Obviamente, o banco está numa posição privilegiada? Está numa posição super privilegiada. O banco vai continuar numa posição privilegiada? Vai. Mas para quem está no mercado, sabendo como que funcionam as regras, é uma lei que ela veio para melhorar muito a vida de quem precisa de obter crédito no mercado. A gente ainda fala disso com essa ótica do banco, mas ela pode ser feita entre duas empresas normais. Eu vou comprar matéria-prima de você e eu vou pagar a matéria-prima de você. É muita matéria-prima, não sei se você vai ter que dar conta de pagar, me dá onde está a sede da empresa em alienação fiduciária. Não, mas já tem um contrato firmado. Não, eu pego em subalienação, não tem problema. E a empresa consegue girar essas coisas de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. Torna as coisas menos burocráticas, né? Eu acho que é um dos grandes avanços, né? Menos burocráticos. E, igual você falou, e aí acaba isso repercutindo no dia a dia, as coisas. Porque já ouviu, a gente escuta muito no mercado aquela coisa assim, você ganhou, mas não levou. Você ganha até uma ação, você tem um direito ali líquido e certo, você tem mas você não consegue simplesmente receber aquilo. Isso, isso também é muito frustrante para quem está aí no mundo dos negócios, às vezes empenhou um esforço, fez um trabalho, e aí tem um credor e não tem como receber isso de volta. Então, isso diminui um pouco, né, esse risco do mundo dos negócios. Sim, enquanto advogado, eu sempre coloco esse risco. Quando alguém me procura falando, olha, eu tenho alguma coisa para receber, eu tenho um dinheiro para receber, eu tenho uma obrigação para ser cumprida, eu tenho um contrato para ser executado, eu fiz uma permuta, não recebi o que estava permutado, eu sempre coloco esse risco. A gente pode até ganhar, mas existem inúmeras situações que você ganha, mas não leva. E tentando fugir do poder judiciário é que os bancos fizeram essa operação. Volto a dizer, acho que não é ruim, acho que não vai ser uma coisa que vai vir para prejudicar, para massacrar, para poder tomar, acho que não é assim que as coisas vão funcionar. E eu sei como os bancos são, eu sei como que eles agem, e banco não é amigo de ninguém, mas a gente também precisa de entender de uma forma muito racional que o banco ele só existe porque tem gente que precisa de dinheiro. O dia que o banco não tiver gente para poder contrair empréstimo, o banco vai quebrar. Então a gente também precisa de enxergar as coisas de uma ótica um pouco mais, menos dramática e menos passional. Isso, olha, o banco é seu amigo? Não. Se o banco tiver que te executar, ele vai te executar? Vai. Mas o banco ele também sabe tudo isso e ele sabe que ele precisa de você. Então, quando a gente trabalha nessa ótica de que o banco está querendo fugir do poder judiciário para poder agilizar, facilitar, diminuir risco, para poder diminuir custo, para poder receber com mais rapidez, para poder facilitar a vida dele, e isso garantir que as coisas vão continuar, a roda vai continuar rodando, essa lei ela foi pensada mais ou menos dessa forma para que a vida ande, sabe? Imagina você ficar 20 anos esperando para receber o seu crédito que você emprestou, e na época você emprestou R$1.000 e hoje já são 2 milhões. Então são 20 anos que você está esperando isso. O Poder Judiciário está 20 anos debruçado em cima desse processo, em um contrato que tem garantia, que tem penalidade, um contrato que foi firmado dentro das normas legais e que tem 20 anos que você não recebe isso. Isso está muito ligado à questão da segurança jurídica.
Com certeza. Porque aí você também, né, isso trava o mercado, os negócios, o empreendedorismo. E aí a gente vai ter uma lei que vai dar uma garantia, a lei vai falar, essa garantia pode ser dada assim, sensado, e o mercado vai falar, para que eu vou querer essa garantia? Você não tem 20 anos que eu estou esperando para receber meu crédito. Aí você vai fazer um negócio com a pessoa, o fio do bigode funcionava porque as pessoas se comprometiam a cumprir. Então, por isso que essa é a melhor garantia que tem. Você não precisa de ficar preocupado com o descumprimento, mas a lei vem falando, não, você pode usar uma garantia A, B e C aqui. Aí você vai fazer um negócio e vai falar, essa garantia não serve. Para que eu vou usar ela? Então, as coisas elas caem em desuso pela própria prática do mercado. E pelo fato... a questão, por exemplo, da nota promissória. A nota promissória, ela existe. Ela é um título, ela funciona, está tudo certo. Mas quantos lugares aceitam uma nota promissória? O cheque está caindo em desuso por quê? Porque você tinha que executar um cheque. O cheque não caiu, o cheque não compensou, caiu, voltou lá pelo motivo 12, depois pelo motivo 13, o cheque não compensou. Por quê? Porque a pessoa te vendeu achando que ia receber e não recebeu. Então, a garantia ela serve justamente para isso, mas ela tem que acompanhar todo esse movimento de mercado. Você vai num lugar, você vai pagar em Pix ou em cheque. O que você acha que eles vão querer receber? Pix. Porque não precisa de nada, a pessoa pagou e está resolvido. O cheque, então, e isso é um exemplo para mostrar que o movimento legislativo brasileiro, ele acompanha o movimento de mercado. E essas coisas que vão cair em desuso, não tem necessidade delas mais. E aí, como você falou da segurança jurídica, precisa de ter segurança. Eu preciso ter segurança quando eu estou contratando. Eu preciso de ter segurança quando eu coloco num papel que eu vou te vender e você vai pagar. Que você vai usar um imóvel e eu vou receber. Que você vai comprar meu carro e eu vou receber. Eu preciso de ter segurança de tudo isso. Para as coisas fluírem, né? Exatamente. Muito bacana a gente conseguir entender, né? Eu sei que são vários conceitos, às vezes, como você falou, maçantes, mas é importante a gente passar por eles, entender o sentido de cada um. Porque eu acho que em algum momento isso pode ser importante na hora que a gente estiver lendo as letrinhas. Que a gente quase não lê. Como é importante, né? Com certeza. Você falou, para a gente finalizar, a gente já tem aí, foi no final de 2023 que o Marco Legal das Garantias... 2021. 2021? Acho que é 2021. A gente pode até olhar aqui... Mas, enfim, já tem um tempo que... É 2021 ou 23? Eu acho que é 23. É 14711 de 23, acho que é esse mesmo. 14711 de 2023. É esse mesmo. E então a gente já tem aí um ano e pouquinho de lei, né? Já dá para sentir alguns efeitos no mercado? O que você percebe? Como eu falei, os bancos eles são muito tradicionais. Então, eles esperam para ver como que as coisas vão acontecer, esperam para a poeira dar uma baixada, para eles verem como que vai ser essa reação. A própria alienação fiduciária, que é de 97, demorou quase 10 anos para ela ser efetivamente aplicada. Os bancos eles ainda se apegavam à hipoteca. Tá, então uma pergunta para quem é empresário, que normalmente quando você faz um contrato com um banco, o contrato meio que vem de lá para cá. É possível, quem está aí buscando um empréstimo com o banco, estudar e propor através do seu advogado, é claro, uma outra forma de garantia mais atualizada com essa legislação? Com certeza. É possível propor, só não é possível garantir que o banco vai aceitar. Porque os contratos que, como você falou, eles vêm direto do banco, é o que a gente chama de contrato de adesão. O banco ele já faz ali um cara crachá de que ele vai alterar só o nome da pessoa, a forma de pagamento e o dia de vencimento, por exemplo. Mas é possível, sim, você propor isso, especialmente se você estiver falando... Hoje em dia a gente está vendo uma modernização de todo esse movimento bancário, então a gente tem as fintechs, a gente tem as cooperativas de crédito. Então, se você tem um acesso mais pessoal ao seu gerente, é possível, sim, você levar isso através de um advogado e estruturar uma operação para garantir que o banco vai receber o que ele está esperando receber, tem uma expectativa que o banco vai receber e você está garantindo que ele vai receber, e você vai gerar uma expectativa no seu cliente, no seu empresário, de que esse dinheiro que vai ser emprestado, ele vai ser uma taxa de juros mais baixa, ou que você vai conseguir uma agilidade na hora de fazer essa contratação, porque também é uma série de burocracias para você conseguir tomar um empréstimo no banco. E com essas garantias, a ideia é que isso seja desburocratizado. Tá ótimo. João Vitor, muito obrigada por esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que vão ajudar bastante, né, quem
está precisando aí entender mais sobre o tema. A gente deixa, o canal aberto para que você mande o seu comentário, mande a sua dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estamos aqui de portas e ouvidos atentos para ouvir aí a sua necessidade, a sua sugestão e trazer esclarecimento, né? Porque o sentido desse podcast é justamente esse, né? Descomplicar o direito. E é muito bom quando a gente fala sobre temas tão importantes e relevantes, não só para os advogados, porque advogado gosta de falar sobre processo, falar o prazo para apresentar uma defesa. Isso é, para quem realmente está nos assistindo e para quem vive uma vida fora da advocacia, esses temas não são muito relevantes. Agora, quando a gente fala sobre coisas tão importantes como essa questão das garantias, sobre a pessoa ficar atenta a esses detalhes e talvez dar uma modernizada. O empresário está ali esperando um dinheiro para poder modernizar, por exemplo, a fábrica dele. É uma forma que a gente pode propor dele fazer um bom negócio e a vida dele dar uma guinada. E falar sobre isso é muito bom, eu gosto muito. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a tarde inteira, ia noite adentro, madrugada, porque é muito bom. Mas o doutor não pode, gente, porque ele tem uma audiência, tá bom? Então, gente, nós vamos ficando por aqui, te agradecer pelo tempo, agradecer você pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu sou a Raquel Pinho, sou jornalista, estarei aqui sempre com vocês nessa mediação do CCS Cast e te espero no próximo episódio. Até lá!